Já pensou em fazer mais cerveja em uma única produção, sem precisar mudar os seus equipamentos? E eu não estou falando aqui de double mash, que são duas mosturações no mesmo processo, ou de fazer duas braçagens completas. Eu estou falando de um método profissional utilizado por cervejarias para produzir mais cerveja com o mesmo equipamento. É o método de diluição, que é extremamente seguro se for feito com os devidos cuidados e que ainda é muito pouco explorado pelo cervejeiro caseiro, mas a partir de hoje você vai saber como fazer e poderá utilizar nas suas produções. Nesse vídeo eu vou te mostrar como faz, vou te dar também até o final do vídeo, fica até o fim do vídeo para você entender e pegar uns pulos do gato, porque tem sim os macetes para você não errar e para você poder tirar melhor proveito disso aí, tá bom? Então, vem comigo até o final desse vídeo, bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples, prático e sem complicações. E antes da gente começar esse vídeo aqui, me diz aqui nos comentários, que cerveja, que receita de cerveja, qual estilo você gostaria de fazer mais em uma única batelada, que talvez você vai aplicar o que a gente vai conhecer aqui hoje. Então coloca aqui nos comentários, eu queria fazer mais tal cerveja, e a gente vai discutir depois, tá bom? E claro, antes de a gente continuar aqui, eu preciso te dar os recados, né, rapidinho aqui, que a nossa Black Friday estendida tá valendo ainda até o dia 2, próximo sábado. Então você que está vendo o vídeo agora, estou gravando no dia 28 de novembro de 2023, então até o dia 2 de dezembro nós temos a promoção com os nossos cursos, né, que são o curso de produção de cervejas para iniciantes, que foi lançado agora recentemente, e também o nosso curso de elaboração de receitas de cerveja, que você pode estar comprando agora com um precinho legal e também numa condição de um combo, né, com desconto. Se você comprar os dois juntos, você vai ter um desconto e ainda você vai ter a opção de escolher mais um curso, tá? Mais um curso do Faz Cerveja que vamos lançar, que vai ser ou o curso de água ou o curso de reaproveitamento de leveduras, né? Que entre esses dois você vai poder escolher, os dois serão lançados, mas você poderá escolher entre um deles, esses dois, para você ter acesso totalmente de graça, além dos cursos que você vai adquirir. Então, até o dia 2, desconto especial no combo, mais um curso grátis para você escolher aí, tá bom? Nos nossos cursos. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, fixado, e também na descrição do vídeo. E também mais uma novidade aqui, o nosso site, o Faz Cerveja, o site do Brew Shop já está de volta, né? Ficamos um bom tempo aí, bastante tempo fora do ar por questões técnicas, ele está de volta. Destaco aqui para vocês poderem olhar a seção com receitas exclusivas, kits de receitas prontas já, com tamanhos de 10 e 20 litros, que você pode estar comprando e fazendo na sua casa. Tem também outros insumos, destaque para promoção de Malte Pilsen aí. Algumas dessas promoções vão continuar após o dia 2, mas boa parte delas agora até o dia 2 acompanhando a promoção dos cursos. Então vai lá, fazcerveja.com, vou deixar linkado aqui também, e você vai poder conhecer nossa loja online. O que você não encontrar lá, tá bom? Me manda aqui no WhatsApp, que eu vou mandar para você aqui, ou nos comentários, porque a gente está toda hora incluindo coisas novas. Lá tem muita coisa que tem na loja física, mas não está na loja virtual. E vamos direto para o tema do vídeo agora, sem mais delongas. Final de ano chegando e aquelas festas regadas a muita cerveja também estão chegando, né? Com amigos, parentes, etc. Então nada melhor do que a gente ter uma produção nossa para a gente poder compartilhar, dividir. Só que é uma galera, geralmente, né? Então, se a gente puder produzir mais, extrair mais cerveja do nosso equipamento, melhor, né? E aí sempre tem aquela história, a cervejeiro costuma trabalhar no limite, né? Mas hoje eu vou te mostrar como você trabalhar além do limite do seu equipamento, tá? Utilizando uma técnica, como eu já falei na introdução, uma técnica bastante segura, dados os devidos cuidados, né? Mas é bastante simples de aplicar. E que é utilizada largamente, e principalmente em cervejarias, porque para otimizar a utilização do equipamento. Sabe que numa indústria, tempo é dinheiro, né? O investimento para se adquirir equipamentos também é altíssimo, então é bem comum utilizarmos um equipamento que faz lá uma quantidade de litros, que tem uma capacidade, melhor dizendo, de tantos litros, mas que dali se extrai mais litros do que a capacidade normal. Eu vou te mostrar como fazer isso em casa sem precisar recorrer a 2 braçagens ou a 3 braçagens, não é nada disso, é um processo só e nada de double mash, ou que seria aquela situação de você fazer a infusão com malte 2 vezes, tá? Não é nada disso, você vai fazer uma diluição,
né? Você vai produzir o mosto concentrado que depois a gente vai colocar essa diferença de água no fermentador, tá? Como que vai fazer os cálculos, como que você considera, que cuidados você tem que ter, é isso que a gente vai ver hoje. Para a gente começar a falar sobre isso mais aprofundadamente, é interessante eu te falar que, em geral, a gente faz isso em cervejas mais leves, de densidade mais baixa, a OG mais baixa. Por quê? Porque se eu vou ter que fazer um mosto concentrado, vou ter que fazer um mosto high gravity, é bom que eu tenha uma base, um ponto de partida baixo, porque eu vou ter que aumentar isso aí, pode ser que não caiba no meu equipamento. Então, esse é o primeiro fator. Isso geralmente é utilizado para cervejas com densidades iniciais mais baixas. Por exemplo, um 0,40, um 0,45, até um 0,50, fica bem tranquilo. Não que não dê, claro que dá para fazer com qualquer densidade, mas aí você vai ter limitações de equipamento, né? E o que a gente está fazendo já é extrair um pouco mais do que o teu equipamento normalmente faria numa abraçagem normal, comum, certo? Então, primeiro ponto, para cervejas de OG baixa é mais fácil de fazer, ok? É mais comum e mais fácil de fazer. Outra coisa é que esse aumento de quantidade se dá, em geral, na faixa ali, de 1/3 a 1/2 a mais do que você costuma fazer. Dá para fazer até mais, como eu coloquei no título do vídeo aqui, dá para fazer inclusive 100% a mais, ou seja, o dobro, né? Mas aí você tem que verificar se o seu equipamento tem essa folga, tem essa margem, e eu já vou te mostrar qual é a folga, como que você considera isso. Tá? Então, a ideia geral, para você entender qual é a intenção quando você faz um processo de diluição, é que você pegue todo o malte que você quer utilizar na tua receita já aumentada, ok? E você vai fazer essa produção com esse malte a mais no mesmo equipamento e com água a menos. Por isso ele vai ficar concentrado. O malte você vai aumentar, mas a água total do teu processo, não estou falando necessariamente a água da mostura, tá? Estou falando a água total desse teu processo, vai ficar mais ou menos a mesma coisa que você faria na receita anterior. Exemplo, né? Se eu estou aqui com uma receita, por exemplo, uma receita de 20 litros de cerveja, tá? Que eu vou produzir 20 litros de mosto, né? Na verdade, né? E nessa minha receita original, ela iria 4 quilos de malte. Tá bom? Nesses 4 kg de malte para 20 litros de cerveja. Se eu quiser aumentar em 50%, colocar metade em cima, eu vou aumentar 10 litros. Então, de 20 eu vou passar para 30 litros, ok? E de 4 quilos de malte, eu vou passar para 6 quilos de malte. Ou seja, aumentei também na mesma proporção, 50% do malte, ok? Eu vou colocar tudo isso na minha panela, esses 6 quilos, mas vou fazer a abraçagem com a água total de apenas 20 litros, tá? Por que eu estou salientando a água total? Porque a água da mostura eu vou ter que mexer um pouquinho, eu vou ter que mexer no balanço entre água de mostura e água de lavagem para que eu não tenha problemas de conversão ali no processo de mosturação, tá? Então, mas a água total, eu vou produzir no final desse processo os mesmos 20 litros de mosto, só que esses 20 litros de mosto serão altamente concentrados, eles vão ter uma densidade inicial, uma OG, superior, bem superior àquela que eu teria se eu tivesse feito com 4 kg de malte. Naturalmente, né? A mesma receita, eu aumentei em 50% a quantidade de malte, então eu vou ter uma densidade também 50%, teoricamente, né? Vamos ver isso aqui até o finalzinho, eu vou te mostrar os pulos do gato, para você não errar nessa parte. Teoricamente, eu terei também 50% mais extração de açúcares, portanto, uma densidade também 50% maior, tá? Então, essa é a visão geral agora para você pegar e vamos entrar aqui num passo a passo de como fazer isso aí. Então, para fazer a tua cerveja com diluição e aumentar a tua quantidade, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em quanto você quer aumentar a tua receita. Como eu já dei no exemplo antes, vamos pegar aqui o exemplo. Você imagina que você consiga fazer, por exemplo, 50% a mais. E aí a gente vai verificar se isso cabe. Se isso cabe aonde? Não necessariamente na panela de fervura, e sim na sua panela de mosturação, que é ali que está o ponto-chave do começo. Por quê? Porque eu vou colocar mais malte e não aumentar a fervura. A fervura continua igual. O que eu vou aumentar é a mosturação, tá? Então eu vou entrar com mais malte. Só que aí que está um detalhe. Para cada quilo de malte que eu vou colocar mais, eu tenho que entrar com uma certa quantidade de água a mais. Lembra daquela relação água-malte, tá? Então, veja na tua receita original quanto que era essa relação. Vou dar um exemplo aqui. Talvez na minha receita original, a relação de água e malte, ou seja, litros de água para cada quilo de malte na mostura, fosse de 3 litros para cada 1 quilo de malte, tá? Então, vamos pensar aqui que se eu tinha 4 quilos de malte na minha receita de exemplo, né? 4 quilos de malte para 20 litros de cerveja.
eu tinha na minha mosturação, se fosse 3 litros para cada quilo, eu teria 3 vezes 4, 12. 12 litros de água na mosturação, beleza? É interessante que eu mantenha essa mesma relação de água e malte, tá? Então, se couber na minha panela esses 2 quilos de malte a mais, de 4 quilos passou para 6 quilos, né? Porque eu aumentei 50%. E também os litros de água que eu preciso colocar para cada quilo de malte, 3 litros de água nesse exemplo que eu estou dando. Na tua receita pode ser diferente, então verifica na tua receita, tá? Então, se eu estou aumentando 2 quilos de malte, e são 3 litros de água para cada quilo de malte, então eu também vou ter que aumentar 2 vezes 3, 6. 6 litros de água. Então eu preciso verificar se, além daquela quantidade que eu já utilizava na minha panela de malte e água, vão caber o que eu tenho que acrescentar. Os 2 quilos de malte e 6 litros d'água, né? Se couber, se eu verificar que isso cabe, maravilha, eu já posso passar para a segunda parte. Só um detalhezinho aqui que já é um pulinho do gato que eu vou te dar agora. Para cada quilo de malte moído, ele ocupa mais ou menos 1,2 litros de espaço na tua panela. Então, o malte moído ocupa mais espaço do que a água. Então, considere para cada quilo de malte moído 1,2 litros de água. E aí você considera também a quantidade de água que você precisa adicionar junto com esses 2 quilos de malte a mais. Estou falando do meu exemplo, você pode adaptar para a sua receita. Agora, mais um ponto nessa situação de quantidade de água e espaço de panela. Lembra que eu comentei que o tamanho da fervura vai se manter o mesmo. A gente quer manter a quantidade total de água a mesma ou muito próxima, tá? Porque eu quero ter um mosto concentrado ao final, os mesmos 20 litros. Eu só vou aumentar essa quantidade de água lá no fermentador depois, colocando a água que faltou, tá? Mas então, para que isso aconteça, já que eu aumentei a quantidade de água na minha mostura, eu aumentei porque eu aumentei a quantidade de malte, tem que ter mais água na mosturação para aquela conversão acontecer certinho. Então eu tenho que diminuir essa quantidade de água na minha lavagem, porque senão eu vou ter mais água na fervura, eu vou ter uma fervura maior que não vai caber na minha panela de fervura. Então, a mesma quantidade de água que eu aumentar na minha mosturação, nesse meu exemplo foram 6 litros de água, eu tenho que tirar da minha água de lavagem, para que no final eu tenha uma fervura do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de litros. Então, naquele meu exemplo lá, vamos supor que eu tivesse de água de lavagem fossem 15 litros, que estou chutando, tá bom? 15 litros. Então, se eram 15 litros na minha receita original e aí eu coloquei mais 6 litros na minha mosturação, eu tenho que tirar esses 6 litros da água de lavagem. Então, os meus 15 menos os 6 vão virar apenas 9 litros de água de lavagem. E isso vai garantir que lá no final eu tenha uma fervura do mesmo tamanho. Tem um detalhezinho que nós vamos ver lá no final que tem a ver também com essa questão aí, se eu não acertar o volume certinho. Mas a ideia geral, central, é o que eu estou te passando aqui, a estrutura, o esqueleto desse método de fazer com a diluição é isso. Aumenta-se na mosturação o malte, aumenta-se a quantidade de água necessária para acompanhar esse malte naquela relação água-malte e você desconta essa água da sua água de lavagem depois para que você tenha uma fervura do mesmo tamanho. Observadas essas questões de volume de água, volume de malte, você vai fazer a sua abraçagem normalmente. Segue ela normalzinha, vai fazer a mosturação, vai fazer a lavagem, já com essas quantidades acertadas, você vai levar para a fervura, vai ferver normalmente, você vai ter o mesmo volume que você teria anteriormente, só que esse mosto vai ser concentrado e você tem que ter nesse mosto a densidade já com essa correção para cima, ou seja, se eu planejei que eu teria 50% mais cerveja, então espera-se que essa densidade seja 50% maior. Lembrando aqui, então, dando um exemplo, vamos supor que a minha cerveja do exemplo, que seriam originalmente 20 litros, eu passei para 30, se eu concentrei esse extrato, esses açúcares que eu converti, que seriam 30 litros, eu concentrei em apenas 20 litros, eu vou ter um mosto de 1,040, num exemplo aqui, ele vai ser 50% maior a densidade. Então, esse 1,040, ele vai passar para 1,060. Esses 40 pontos, eles vão aumentar em 20. Então, 40 mais 20, 60. Então, eu esperaria ter 20 litros no meu processo final ali, na densidade de 1,060. Ok? Depois feito esse processo, eu posso colocar
no meu fermentador e adicionar essa água que vai ser acrescentada no final do processo. Essa que é a intenção. Eu faço concentrado, a água que faltou vai no fermentador. É óbvio que essa água que vai ser colocada no fermentador, ela precisa ser uma água esterilizada. Então, você precisa ter fervido essa água e resfriado ela para que ela possa compor ali a tua cerveja. Ela só não estava sendo trabalhada junto com o seu malte, mas ela vai ter que chegar no seu fermentador na mesma condição que o resto do mosto. Ou seja, ela tem que passar por uma fervura, ela tem que estar esterilizada, ela tem que ter sido resfriada. É claro que você está fervendo apenas água, então você não precisa ferver por 1 hora como a gente ferve o mosto, ok? Você vai fazer uma fervura rapidinha, põe ali, ferveu 5 minutinhos, é só para garantir a esterilização. Você pode resfriar e colocar no seu fermentador. No momento em que você misturar o seu mosto concentrado, ali no nosso exemplo, 1,060, né? 20 litros a 1,060. E eu entro com mais quanto? Com mais 10 litros de água, porque eu passei a minha receita de 20 litros para 30 litros, faltaram 10. Esses 10 litros que não entraram no meu processo de braçagem vão entrar no fermentador. Esses 10 litros foram fervidos e resfriados. Vão ser colocados juntos, misturados no fermentador com esse meu mosto concentrado, 1,060. Esses 20 litros vão passar a ser 30 e essa densidade de 1,060 vai passar a ser 1,040, que era a minha medida inicial original. Então, tudo certinho como se eu tivesse feito uma braçagem normal de 30 litros, só que eu fiz um equipamento de 20 litros. Parte da água ficou fora por uma parte do processo e no final a gente se encontra, né? Então, o mosto se encontra com o que faltou da água no final e tudo acaba bem. Tudo parece muito legal, muito bonito, só que agora eu vou te mostrar alguns pulos do gato que vão refinar essa técnica, tá? O que eu te mostrei agora é a ideia central. Há alguns detalhezinhos que vão fazer você ter um resultado mais próximo do esperado, errar menos volume, errar menos densidade, tá? E o primeiro pulo do gato que eu vou te dar aqui é que, como você está colocando mais grãos, você vai ter uma perda maior de água no teu processo todo por absorção. Os grãos, quando eles saem do processo, eles não saem sequinhos, eles saem molhados. Essa água que ele absorveu acaba indo embora junto com os grãos. Então, a tua taxa de absorção, a tua absorção total de grãos e perda de água, consequentemente, será maior. Então, considere que na tua água total do processo ali de braçagem, você tem que aumentar um pouquinho. Mas quanto, né? Considere que para cada quilo de malte que você colocou a mais no seu processo ali, você vai ter que aumentar de 700 ml a 1 litro de água a mais, que essa é a capacidade de absorção do malte por quilo, né? Vai variar do tipo do malte, de como foi feita a moagem e tal, mas você vai ter que fazer algumas vezes para ver quanto é que teu malte está absorvendo nessa receita. Se quiser chutar no meio, ele joga um 0,8 litros por aí, né? 800 ml para cada quilo de malte, e você vai ter um resultado muito aproximado. Então, o primeiro pulo do gato é que para você ter um ajuste fino dessa quantidade que você vai ter ali, é considerar que teu malte vai absorver mais água. Então, joga ali de 0,7 a 1 litro de água a mais por quilo de malte, para você ter um ajuste fininho. O segundo pulo do gato que eu vou te dar aqui é com relação à eficiência. Já é sabido que quando a gente trabalha com cervejas high gravity, ou seja, uma concentração maior de açúcares aí para serem convertidos e extraídos no nosso processo de braçagem, a nossa eficiência tende a baixar, ou seja, é mais difícil de chegar na OG esperada quando a gente trabalha com muito mais malte. Então, como é que você pode estar contornando isso, né? E diminuir as chances de problema ou aumentar suas chances de sucesso, tá? Você pode aumentar a sua água de lavagem. Mas como assim? Eu vou simplesmente aumentar? Não. Você tem que verificar se você tem alguma folga na sua receita para você diminuir essa água na mosturação. Vou explicar melhor. Se você tem, por exemplo, na sua mosturação, uma relação de água-malte de 3 litros para cada quilo de malte, que é o que eu dei de exemplo antes, essa relação pode ser diminuída um pouquinho para fazer sobrar um pouquinho de água para a lavagem. Mas quanto que você pode diminuir? Você pode diminuir até o limite ali de 2,5 litros para cada quilo, tá? Porque se você diminuir demais, isso pode estar comprometendo a tua conversão de amidos em açúcares e todo o processo enzimático ali no processo de mosturação. Em alguns casos você pode trabalhar menos que isso, ok. Mas em geral, para dar uma regra geral aqui, procure não trabalhar abaixo disso. Então se você tem ali 3 litros e pouco de água para cada quilo de malte na sua receita, né, original,
e você perceber que dá para você diminuir para aproximadamente 2,5 litros para cada quilo de malte, faça isso. Você tem que verificar isso no seu equipamento, porque se você estiver trabalhando, por exemplo, com um single vessel ou com BIAB, as relações de água e malte são maiores nesses equipamentos, então talvez você não tenha essa folga para diminuir. Então o que eu estou te falando é, se dá para fazer, faça. E aí você vai conseguir fazer sobrar um pouco mais de água para sua lavagem. Com uma lavagem um pouco maior, você tem mais chances de extração e de arraste desses açúcares, né, que você transformou ali na sua abraçagem, um arraste para a fervura e chegar mais próximo ou até ultrapassar, quem sabe, aquela tua expectativa de densidade inicial da tua algê, né, lá no processo. Então, esse foi o nosso segundo pulo do gato aqui, bastante importante quando a gente faz high gravity. E aqui vai o terceiro pulo do gato, esse é sensacional, ó. Prepare essa água de diluição, no meu exemplo aqui, os 10 litros que eu preciso colocar a mais no fermentador, prepare essa água no dia anterior ou antes do seu processo de braçagem. Por quê? Porque você, além de você tirar esse trabalho aí do dia de você fazer a tua abraçagem, você pode resfriar essa água previamente, bem mais fria do que você resfriaria o seu mosto. Vou dar aqui o exemplo concreto. Vamos supor que eu vou braçar amanhã. Né? Se eu vou braçar amanhã, eu posso estar hoje fervendo aqueles 10 litros de água com toda a calma e resfriando ele numa temperatura interessante aqui para o meu processo de resfriamento, jogando no meu fermentador com antecedência, colocando na geladeira e baixando essa temperatura para 2 graus, 5 graus, 1 grau, muito mais frio do que o resfriamento que eu espero ter da minha cerveja. Vamos supor que eu estou fazendo uma IPA e quero iniciar a fermentação a 16, 17 graus. E então, se eu tenho uma água já bem gelada que vai entrar em contato com essa minha cerveja, com esse meu mosto amanhã, na verdade, né? Eu tenho mais facilidade de resfriar. Talvez amanhã não precisa baixar para 16, 17 graus. Eu posso baixar esse mosto aí para 25, 30 graus, talvez, porque eu já tenho uma água muito geladinha aqui esperando já, e eu posso considerar os dois juntos aqui para fazer essa mistura e facilitar o meu resfriamento. Então esse pulo do gato é sensacional, me ajuda pra caramba nas minhas produções maiores aqui, porque eu não preciso me preocupar tanto com o resfriamento no dia seguinte. E mais uma dica especial, que um pulo do gato para você não errar, é que você deve verificar essa densidade e esse volume antes de você misturar. Você já está com o seu mosto aqui prontinho para misturar, você está com aquela água que você já ferveu, você já resfriou, talvez no dia até anterior, está prontinha para misturar, mas antes de misturar, verifique se você tem o volume certinho e a densidade certinha. E utilize um aplicativo, um software para te ajudar nesse cálculo, para ver se quando você misturar vai ficar ok. Eu vou deixar aqui o link dos softwares que eu utilizo para você fazer. Vou dizer aqui, eu gosto muito de usar a ferramenta que tem no Brewfather, que ele te ajuda a fazer. Tem também no Beersmith e tem outros softwares que calculam a parte, calculadoras cervejeiras, como o Lamas Brew Tool também, que eu gosto de ter no meu celular. Vou deixar os links aqui na descrição. Mas faça essa consulta previamente, joga lá qual é o volume de água que você tem, qual é o volume de mosto que você tem, qual é a densidade desse mosto, e ele vai te dar certinho quanto que você pode misturar, se você vai ter que tirar um pouco dessa água, se você pode aumentar um pouco dessa água para você poder chegar na densidade que você quer, tá bom? E é claro, lembrando que você pode optar por privilegiar o volume em detrimento da densidade, ou vice-versa. A cerveja é sua e as regras é você quem faz. E aí, achou bacana essa técnica de fazer mais cerveja com o mesmo equipamento, sem ter que fazer 2 cozimentos? Acho que isso aí vale o seu joinha, né? Seu like. Por favor, se inscreva no nosso canal, comente aqui se você gostou, né? Compartilhe com seus amigos cervejeiros que estão ali lutando, apertados para fazer mais cerveja. Talvez você não precise aumentar seu equipamento, talvez só acrescentar no teu repertório aí uma técnica mais fácil de fazer, bastante segura se for feita com os devidos cuidados. Para que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo e levando até você, se inscreva aqui no nosso canal, considere se tornar membro também do canal aqui, nos apoiando mensalmente com valor simbólico. É pouquinho, mas representa muito para nós aqui, para a gente poder levar esse projeto adiante aqui, tá levando essa informação e te ajudando a fazer cerveja cada vez melhor, de um jeito simples e prático e sem complicação. No mais, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e bora fazer cerveja?